Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1. Tivemos o GP de Las Vegas e Max Verstappen venceu uma belíssima corrida, muito melhor do que eu imaginava, né? Mas acho que Las Vegas conseguiu nos trazer uma pista que tem um excelente ponto de ultrapassagem, né? Que é aquele retão lá naquela avenida famosíssima de Las Vegas. E assim, eles tiveram também a questão do equilíbrio aerodinâmico. Não adiantava você colocar uma carga aerodinâmica parecida com a de Monza, porque você tem que fazer curvas, é um circuito muito apertado, você está muito no limite. E é por isso que a gente viu ali muitas ultrapassagens, porque se fosse igual o Monza, né, o DRS ia ser muito relevante. E não foi o que aconteceu hoje. O DRS tinha impacto e foi uma corrida bacana. O Verstappen vence, o Leclerc chega em segundo, passando o Pérez na última volta. Olha, o Pérez teve a chance dele, né? Tipo, de vencer, né? Porque eu acho até que o safety car, né? O segundo, atrapalhou ele, né? Que ele estava na liderança com mais de 11 segundos de vantagem, né? A vantagem, aquele momento caía pouco, não sei se ia aumentar o ritmo da queda da vantagem, mas de qualquer maneira, né? Ele teve a chance dele, chegou a assumir a liderança, mas não conseguiu abrir e duas vezes o Leclerc atacou ele e ele deixou o lado de dentro do aberto porque não acreditou que o cara ia dar aquele mergulho, né? E deram, né? E assim, é curioso pensar que um dos pilotos que sempre foi conhecido como um dos mais duros de ultrapassar foi tão mole nessas duas disputas, né? Me lembrou até o Bottas nesses momentos. O Bottas que era assim, né? Acho que não vai passar ali. Passava, né? E verdade é que não dava para subestimar, acho que a Ferrari, principalmente o Leclerc, que é um ótimo piloto, e a Ferrari, a meu ver, foi o melhor carro desse fim de semana, né? Eu acho que ele não ganha muito porque no final o Verstappen tem a vantagem de ter pneus mais novos, né? E mesmo assim, quando chegou no final da prova, nitidamente o piloto mais rápido era o Leclerc, né? O Leclerc estava se aproximando do Pérez, né? Nas últimas três voltas ali, o Pérez estava perdendo um pouquíssimo para o Verstappen, mesmo assim o Leclerc aproximando. A velocidade de reta da Ferrari era impressionante, abrindo o DRS, chegaram a mais de 350 por hora. Tava incrível o que o carro da Ferrari estava fazendo, mas é aquela história, as coisas se alinham para não dar certo também para o Leclerc. É um piloto com pouca sorte, também cometeu seus erros ali na prova, mas para mim assim foi uma das melhores performances do Monegasco nessa temporada. Mas é uma corrida como um todo, a gente não tá só falando do que aconteceu nas voltas finais. No início a gente tem a largada, né? E assim, asfalto muito novo, sem o tempo de você dar ali a resina do asfalto curar, né? Nas Vegas à noite, quase no inverno, assim, temperaturas de 13, 15 graus, é óbvio que a pista tá um sabão, né? E aí a gente viu ali a largada, muita gente passando reto, Verstappen forçando o Leclerc para fora da pista, e aí o Verstappen recebe uma punição de 5 segundos. É meio ver que a punição ali que não ia mudar muita coisa, mas mudou, né? No final das contas, o Verstappen não estava conseguindo abrir para o Leclerc, como eu disse, até ultrapassa ele, então a gente viu que os 5 segundos teriam sim um impacto na corrida. E a gente viu também ali na primeira volta muitos pilotos errando, o Alonso cometendo um erro bobo, rodando, né? O Sainz rodou também, e o Pérez acabou ali sendo meio que vítima da coisa, que quando o Alonso rodou, o Sargent freou e o Pérez acabou batendo ali com o bico na roda da Williams do piloto americano, e aí ele foi pro box na primeira volta, né? E assim parecia meio que fim de corrida para ele, né? Assim, óbvio que ele poderia se recuperar, o ritmo dele ia começar a ficar mais forte, etc. Mas a questão é que estavam numa situação que parecia complicada, mas aí veio a batida do Lando Norris logo depois, muito rápido ali, o Norris acabou tendo algum tipo de problema, não sei se ele errou porque o pneu estava frio, mas foi estranha a batida, quase que levou o companheiro dele junto, e aí juntou todo mundo no safety car. Alguns pilotos decidiram parar, foi o caso do Sainz, foi o caso do Stroll, e ali juntou aquele pelotão de trás, que eram poucos carros, mas que já haviam decidido trocar pneus para tentar ali seguir ali na disputa por pontos, né? Quem sabe ali dar um pulo do gato, né? Porque parando cedo, né? Com todo mundo colado pelo safety car, é um pit stop que demora seus 20 segundos, não é pouca coisa. Então é aquela história, eles foram arriscar e também apostando que a baixa degradação de pneus poderia vir a favor deles. E assim, desses pilotos que acabaram parando muito cedo, né? O Pérez acabou se dando melhor, foi o que conseguiu gerenciar a situação melhor também, né? Porque assim, você para pensar, o Sainz não fez uma boa corrida, né? Porque se a gente vê ali o desempenho do Leclerc, que estava muito similar ao da Red Bull, né? Tava para ele ter feito uma recuperação melhor, ele não conseguia progredir e assim, o Pérez ele estava conseguindo fazer a progressão e chegou no momento ali, né, que quando ele assume a segunda posição com todas as paradas, ultrapassando alguns pilotos também que estavam estendendo, né?
e estava começando a tirar muito tempo do Leclerc, aí que a Ferrari para, né? E aí eu fiquei um pouco curioso que a Ferrari, a princípio, né, no início do stint, tanto no primeiro como no segundo, não estava andando bem, inclusive a distância para o Russell estava caindo, para o Verstappen também, aí dava aquela sensação, será que a Ferrari vai buscar, né? Porque ali estava 11,2 era a vantagem do Pérez antes do safety car, né? Quando há a batida ali do Verstappen e do Russell, mas olhando pelo ritmo final da prova, né, é meio difícil acreditar que com um pneu que ele ia estar andando desde a volta 1, basicamente, 2, né, melhor dizendo, né, ele ia conseguir suportar, mas daria também um leque estratégico para que ele depois fizesse mais uma parada e tudo isso, então não sei, mas a vantagem era boa, o ritmo parecia bom, mas é aquela história, né, tipo, você tá andando sozinho, sem a pressão do piloto atrás, né, sem ficar pensando nisso, parece que o negócio flui melhor, né, o próprio Drogovic, por exemplo, né, quando ele estava numa fase vindo na Fórmula 2, ele só parecia andar bem quando estava sozinho na pista, né, quando ele ficava sozinho, o ritmo dele voava, né, aí naquela fase ruim, quando ele estava em disputa e cometia alguns erros, ficava muito receoso, e é aquele negócio, né, nítida falta de confiança, e o Pérez, acho que nas disputas de pista ali, foi mole demais, né, e cometeu muitos erros também, ele erra ali na hora que o Verstappen vai ultrapassa ele, né, até a volta 25 era uma corrida fantástica do Pérez, mas no final ali ele comprometeu tudo, não dá para defender o cara não defendeu, não colocar o carro do lado de dentro na última volta, né, ele comete o erro, por exemplo, que ele assim, lá em Interlagos ele fez o contrário, né, porque com o Alonso ele não precisava ir por dentro, ele precisava fazer a tangência normal e se proteger na segunda zona de DRS, né, mas ele joga por dentro para impedir o mergulho, e aí ele não fez isso com o Leclerc, ele devia ter feito, né, para garantir, e acabou ali que no final ele não conseguiu terminar na segunda posição. O terceiro ainda garante um vice-campeonato, não é um vice-campeonato brilhante, tudo isso, mas é um vice-campeonato, né? Tem muito piloto que tem vice-campeonato que não é grande coisa, mas é lembrado por isso. Foi o caso, por exemplo, do David Coulthard em 2001, é um vice-campeonato sem brilho. Até os vices do Barrichello, se a gente para pensar, né? Tipo, você olha para 2002, né? A distância do Schumacher para ele foi imensa também, muito similar ao que a gente viu nesse ano, né? 2004 foi menor, mas se a gente para pensar que foram 13 vitórias do Schumacher contra só 2 do Barrichello, é uma situação que acaba ficando, né, e assim, é uma situação similar, e ele acaba conseguindo o vice-campeonato, né, mas pelo menos consegue um pódio, né? Ele volta ao pódio, podia ter feito isso em Interlagos, não conseguiu, mas aí consegue o pódio. E assim, o Verstappen é aquela história, né? Tipo, teve os problemas, mas ele dá um jeito de ir lá recuperar e é um piloto implacável, né? Vai, consegue recuperar, tem um ritmo muito forte e ele foi lá, fez a ultrapassagem em cima do Leclerc e venceu a corrida até com bastante tranquilidade ali no final da prova. O Verstappen venceu, Leclerc em segundo, Pérez em terceiro, Esteban Ocon, que olha, impressionante, largando de 16º, chegou em quarto, corridaça do Ocon. Outro piloto que, ao meu ver, arriscou e foi muito bem, para mim, porque o Sainz não foi bem nessa prova, é o Stroll. O Stroll ficou na quinta posição, à frente do Sainz. Isso me impressionou bastante. Bela corrida do Lance Stroll. O Sainz ficou em sexto, para mim foi uma corrida decepcionante pelo carro que a Ferrari tinha nesse fim de semana. Era o fim de semana da Ferrari. O Hamilton em sétimo, o Russell em oitavo. O Hamilton até, para quem furou o pneu, ainda conseguiu ter um bom resultado, né? Se não tivesse o safety car, obviamente, aí ele estaria lascado, né? Mas sétimo lugar, o Russell recebeu 5 segundos de punição pela barbeiragem que fez ali com o Verstappen. Tentou fazer uma curva tentando atravessar o carro do Verstappen, tipo a Kit Pride do X-Men, né? Tipo, o carro vai atravessar. Não dá, né? A gente tem o Alonso em nono, né? Então, um erro muito bobo no início da prova, né? Acabou ali comprometendo a corrida inteira. Piastri em décimo, né? Tipo, muita gente perguntou por que o Piastri parou no final, né? Ele estava na quarta posição, andando bem. Tem um motivo, né? Ele estava andando com um pneu duro pela segunda vez e tinha que usar 2 jogos de pneus, é a regra da Fórmula 1. Não o fez, não estava fazendo e precisou fazer nas voltas finais. Conseguiu a volta mais rápida, né? A gente teve também o Pierre Gasly em 11º, uma corrida muito fraca para quem estava na quarta posição. Albon em 12º, a Williams não tem ritmo de corrida, classificou bem, mas na corrida andou para trás. Magnussen em 13º, Ricardo em 14º, Guan Yu Zhou em 15º. E olha, que corrida ruim. Vamos ser sinceros, Sagan em sexto, Logan Sargent chegou em 16º, porque o Albon não foi bem, ele ainda chegou em 12º, o Sargent em 16º. Eu não sei, né, tipo, se a classificação salvou o emprego do Sargent, né, que a Williams até agora não renovou o contrato do cidadão, né, mas sinceramente, mais uma corrida daquelas, né? Tipo, nossa, defendendo mal, ritmo ruim, né? Terminou bem atrás do Albon, né? Não gostei da corrida do Sargent, o Bottas em 17º, né? Teve todos os problemas, teve toque na primeira volta, tudo isso. Mas o ritmo de corrida do Bottas nessa temporada tem que ser dito, né? Muito fraco, né? A Mercedes já não era grande coisa também, né? Mas é aquela história, me chama atenção, porque classifica bem,
Ele terminou atrás do Joe na corrida, né? Eu sei que na primeira volta lá ele caiu para trás, tudo isso, mas teve safety car 2 vezes, né? Ele terminar 1 minuto e 25, né, do líder, enquanto o Joe terminou 50, deve ter tido algum dano no carro para justificar isso, né? Tsunoda abandonou na volta 46, o Hülkenberg na 45 e o Norris bateu na segunda volta, né? Eu não sei se já atualizou aqui, parece que sim, né? Vamos lá. Max Verstappen, líder do campeonato com 549 pontos. Pérez em segundo, vice-campeão, 273. O Hamilton em terceiro, 232. Sainz em quarto, 200 pontos. Alonso em quinto, 200 pontos. Norris em sexto, 195. Daí a briga pelo quarto lugar, que ainda tem o Leclerc com 188, está 12 pontos atrás. Não sei se vai alcançar, né? Mas sinceramente aí fez uma corrida muito boa e recuperou bastante terreno. Russell em oitavo, 160 pontos. O Piastri em nono, 89. O Stroll em décimo, 73. Gasly em décimo primeiro, 62. Ocon em décimo segundo, 58. Albon em décimo terceiro, 27. Tsunoda em décimo quarto, 13. Bottas em décimo quinto, 10. Hulkenberg em décimo sexto, 9. Ricardo em décimo sétimo, 6. Guan Yu Zhou em décimo oitavo, 6. O Magnussen em 19º, 3, Lawson em 20º, 2 e o Sargent em 21º, 1 ponto marcado. Nas equipes, né, a Red Bull vai a 822, a Mercedes tem 392 e a Ferrari 388. Temos uma disputa pelo segundo lugar dos construtores, apenas 4 pontos separando a Mercedes da Ferrari. Do jeito que a Ferrari está andando nessas últimas corridas, acredito que a Abu Dhabi, a possibilidade deles passarem existe, né? McLaren em quarto com 284, Aston Martin em quinto 273, é uma disputa viva, mas acho que a McLaren tem vantagem, apesar da Aston Martin ter tirado vantagem nesse fim de semana. Alpine em sexto 120, já está definido o lugar dela. A Williams em sétimo 28, AlphaTauri em oitavo 21, Alfa Romeo em nono 16 e a Haas na última posição com apenas 12 pontos marcados. Então, fim de semana que está chegando aí, a gente tem o Grande Prêmio de Abu Dhabi. É sempre aquela pista que assim, muita gente tem antipatia. Acho que deu uma boa melhorada com os ajustes de traçado. Eu acho que assim, a antiga Abu Dhabi, aquela que existia de 2020 para trás, é o circuito mais detestável que a Fórmula 1 produziu nos últimos anos. Acho que nenhum circuito chega perto do que é aquele Abu Dhabi antigo, né? Porque é aquela história, né? O Hermann Tilke, né? Que é o projetista, tinha um deserto para desenhar a pista, né? Um deserto, um lugar gigantesco, uma folha em branco enorme para fazer o que quisesse. Ele fez aquela porcaria lá. Aí dá uma melhorada agora. Não é grande coisa, não é uma pista maravilhosa, incrível, né? Mas é uma pista hoje, né? É definitivamente uma pista. Então, vamos ver o que vai acontecer lá. É um fim de semana que a gente vai ver o Drogovic treinando, né? Vai lembrar isso, né? Tem a questão lá do treino livre para jovens pilotos. A Red Bull vai gastar os 2 cartuchos já nesse fim de semana. A gente vai ver uma coisa curiosa: os 2 carros, né? Tanto o Pérez e o Verstappen não vão andar no TL1 e os pilotos reservas vão ter essa oportunidade, né? Ver o que a gente vai ver lá em Abu Dhabi. Espero que a Red Bull vença de novo pelo favoritismo deles, assim, pelo carro que tem no momento. Então, gente, por esse vídeo é isso, tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.